Quem está conosco neste momento no Bastidores do Poder é sempre bem-vinda aqui à programação da Rádio Bandeirantes, é a Ana Paula Rodrigues, que está monitorando a situação das prefeituras de São Paulo. Algumas desobedientes ao Plano São Paulo, né, Ana? Muitas desrespeitaram as regras lá de restrição maior para a circulação, funcionamento de setores, circulação de pessoas na cidade. Agora, o Ministério Público está em cima, né? Boa tarde, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Ana. Tudo bem, Cris? Oi, Isabel, tudo bem? Boa tarde, boa noite, aqui é o ouvinte da Rádio Bandeirantes também. E a gente tem a situação aqui de algumas cidades, de 5 cidades em especial para comentar, com destaque para a Prefeitura de Bauru, que nas últimas semanas vem travando uma verdadeira queda de braço com o governo de São Paulo em relação às determinações do plano de flexibilização. E agora a Prefeitura vai acatar a determinação do Ministério Público e seguir as diretrizes do Plano São Paulo. Uma informação que a gente conseguiu apurar aqui com a Prefeitura da cidade, o novo decreto determinando essas mudanças, né, no funcionamento da cidade ainda não foi publicado, mas a expectativa é de que isso aconteça em breve. Bauru foi notificada nesta terça-feira, foi informada a respeito dessa decisão do Ministério Público, que determinava a suspensão de medidas que foram tomadas pela cidade de Bauru e outras 3, que flexibilizaram as regras da fase do Plano São Paulo por conta própria. Além disso, em Bauru havia um projeto de lei que aumentava o número de atividades consideradas essenciais e que foi aprovado pelos vereadores da cidade e sancionado pela prefeita Suelen Rossim. E esse projeto também foi derrubado pela Justiça na noite de ontem. Vale lembrar que a região de Bauru foi rebaixada para a fase vermelha do Plano São Paulo no final de janeiro do dia 22, na época em que a cidade chegou a atingir 100% de ocupação dos leitos de UTI. Contrariando as medidas do Plano São Paulo, a cidade criou uma lei que ampliava os serviços essenciais. Foi uma espécie de manobra, né, que a Prefeitura encontrou, já que na fase vermelha só funciona serviço essencial, incluíram na lista serviços como comércio, salão de beleza, clubes, e aí acabaram liberando atividades que contrariavam as determinações do governo de São Paulo. Segundo a assessoria da Prefeitura, esse trecho da lei agora será removido diante da determinação da Justiça. Além de Bauru, foram notificados pelo Ministério Público também as cidades de Paraguaçu Paulista, São Joaquim da Barra e Guaratinguetá, que informaram à reportagem que vão também acatar as medidas da Justiça. Uma outra cidade que pode ser notificada pelo Ministério Público em breve é Botucatu, que está na fase vermelha e decidiu mesmo assim reabrir o comércio. A gente conversou com o secretário Marco Vignoli e ele disse que já notificou a cidade de Botucatu e negocia para que eles regridam e acatem também a fase vermelha do Plano São Paulo. Lembrando, Cris, que as cidades que descumprirem as medidas e forem notificadas pelo Ministério Público estão sujeitas a punições previstas no artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária, prevê multa e detenção de até 1 ano, que pode ser ampliada em 1/3 se tratar de um agente público no caso, Cris. Obrigado, Ana. Ou seja, Bauru volta a fechar, ou seja, derruba toda aquela determinação da prefeita lá de trás durante toda essa disputa dessas últimas semanas. É isso. Bauru vai fechar e vai restringir circulação. É isso, exatamente isso. A partir do momento em que o decreto que tiver essa mudança, de acordo com o Ministério Público, for publicado. A gente não tem ainda um prazo para que esse decreto seja publicado, mas isso tem que acontecer nas próximas horas, porque essa, inclusive, é uma das determinações da Justiça, que a medida seja acatada imediatamente. Agora, na prática, ficou faltando pensar um pouquinho nessa cutucada do Ministério Público lá nas festas de Réveillon, né? Porque o que não faltou foi desrespeito da orientação estadual por várias prefeituras ali de cidades do litoral. A gente teve Litoral Norte e a gente teve aglomeração nesses locais, e boa parte do cenário que a gente viu tão triste em relação ao número de casos tão elevados no início do ano foi por conta dessas festas de Réveillon, né? A gente queria muito que esse pente fino, essa cutucada tivesse vindo antes também, né, Ana? Exatamente, porque agora, inclusive, né, Isabel, a gente está vivendo um momento, a gente está saindo um pouco dessa onda do fim do ano, mas muito do que a gente viu acontecer em São Paulo em janeiro e até agora em fevereiro ainda é reflexo das festas de Natal e Ano Novo, né? É verdade. Ana Paula Rodrigues, volte sempre aqui ao Bastidores do Poder, hein? Bom descanso para você. Pode até chamar. amanhã. Um beijo. Até mais, até amanhã. Um beijo.